Warp Speed, o podcast que vai aonde nenhum podcast jamais esteve. Olá, novos ouvintes desse maravilhoso podcast do Warp Speed. Estamos aqui hoje com grandes convidados. Nós temos o Arnaud Silveira, o Fábio, o Silvio e o Prédio. O tema de hoje é Alex Kurtzman, é o showrunner da atual fase do Star Trek, e vamos comentar, falar mais mal do que bem ou mais bem do que mal, aí vocês vão decidir como é que vai funcionar isso, sobre a nova situação dessa franquia que nos deixa muito felizes quando ela funciona. Então, o Alex Kurtzman, só para dar uma breve introdução, ele faz parte da indústria do entretenimento contemporânea, marcada pela transição de filmes isolados para complexos, de ecossistemas de franquias e universos compartilhados. Encontra em Alexander Hiller Kurtzman, um de seus protagonistas mais influentes e simultaneamente debatido. Nascido no ano de 73, em Los Angeles, na Califórnia, ele consolidou como um cineasta, roteirista, produtor, cuja carreira é intrinsecamente ligada à revitalização e expansão de alguma das maiores propriedades intelectuais da cultura pop mundial. Criado em uma família de raízes judaicas, na capital do cinema, sua trajetória não foi apenas um subproduto de sua localização geográfica, mas sim o resultado de uma formação acadêmica rigorosa, de uma parceria criativa que redefiniu as métricas do sucesso de Hollywood. A compreensão da obra de Kurtzman exige uma análise bifurcada. Primeiro período, formativo e de ascensão meteórica ao lado de Robert Forte, focado na televisão sindicalizada nos blockbusters de grande escala. E segundo, seu papel como arquiteto soberano atual da franquia Star Trek, sobre a égide de sua própria produtora, a Secret Hideout. Essa conversa, esse bate-papo, nós vamos tentar destrinchar um pouco mais sobre a trajetória e sobre a atual situação da série de Star Trek. Vou passar a palavra aqui aos nossos convidados para eles conversarem e já darem a introdução. Fala aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é Fábio, sou membro do Grupo Avançado aí já tem algum tempo, e no momento estou curtindo a depressão Trek de assistir às séries do Kurtzman. Eu não sei se eu vou conseguir falar alguma coisa boa dele, mas ele teve o seu momento ok, né? Nos anos 90 ele fez a Hércules e as... Aqui no Brasil chamava Xena ou Zina? Acho que era Xena. Xena, né? Princesa Guerreira, lembrei agora. Né? Depois ele se juntou lá com nosso amigo Orci, fez Alias junto com o JJ, né? Fez Lost. Então é um cara que teve muito sucesso aí. Eu acho que para mim o problema dele mesmo é quando ele assume jornada. A fase dele pré-jornada, para mim, tanto faz como tanto fez. Mas quando ele pega um negócio que é querido da gente, né? E faz uma coisa tão ruim como ele tá fazendo, é o que me deixa muito insatisfeito, para não falar palavrões aqui com vocês. Você assistiu, assim, essa série Xena, Hércules? Não, Hércules e Xena eu não assisti, mas eu lembro que Hércules e Xena, elas batiam com a audiência de Deep Space Nine, lá na época do Syndication nos Estados Unidos. Dava muito trabalho para Deep Space Nine. Eu assisti alguns episódios de Xena e Hércules, era bem interessante. Agora, eles eu assisti melhor, eu achei bem interessante a série. Principalmente nos 2 primeiros anos. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Arnaud, faço parte também do Grupo Avançado, faz um pouquinho de tempo, nem eu lembro. Realmente, essa fase nova de jornada, né, que tem como seu líder-mor, o Sr. Kurtzman, realmente está me desagradando. Quando ele fez aquelas séries anteriores, eu andei pesquisando aqui no documento que foi passado, realmente Hércules e Zina, ou Xena, como a gente fala aqui, eram séries engraçadas que não tinham nenhum comprometimento com... O Hércules não tinha nada a ver com ele, usava os deuses gregos, mas você sabia que era uma aventura. Eram divertidos. Alias também foi uma boa série, mas realmente, quando eu dei uma olhadinha na carreira dele pro cinema, aí é que o negócio ficou ruim pra mim, porque... Ele começou com o filme Island, do Michael Bay. Que eu acho legal, hein? Pois é, mas eu vi aqui nos créditos dele Transformers, que eu não consigo gostar de nenhum. Também foi roteirista e produtor do desastroso Cowboys and Aliens, né? Esse é ruim. Spielberg. É ruim. Só um parênteses, no Cowboys e Aliens, a revista em quadrinho, ela já é ruim, ele conseguiu ser pior do que a revista em quadrinho. Então, aí tem esse... O cara é chamado para renovar Star Trek, que realmente estava num hiato grande, mas é uma renovação que acho que só funciona na cabeça dele. E o cara parece que é imune a críticas, não sei porquê.
porque as críticas chovem em cima dele, mas o ponto de vista dele continua prevalecendo. Aí, Só lembrando, um positivo aí do Kurtzman, ele é um dos produtores, eu acho, o roteirista lá do Jogo do Exterminador, né? Que é um bom filme. Quando? O Jogo do Exterminador. Eu acho que ele só sofre desse filme porque a história é boa, mas ele só sofre pela direção. Acho que a direção não conseguiu captar Exatamente. aquele final bombástico que o livro tem, né? Assim. E o ponto talvez mais baixo do Kurtzman é que ele destruiu o universo dos monstros da Universal antes mesmo de começar, né? É dele? Com o filme do Tom Cruise. do meu ponto de vista, esse cidadão tem mais erros do que acertos. Então fica difícil entender este poder todo que ele tem dentro da franquia de Star Trek. Meu nome é Fred Macedo, sou Trek há muitos anos, conheço a galera do Grupo Avançado também há um certo tempo, sou professor universitário, né, e tenho uma página na Instagram chamada Treketeios, que está um tanto quanto parada por falta de tempo, mas vai ser reativada. E já tem muita coisa boa lá, caso vocês queiram olhar, com muito respeito, com muita consideração e com muita dedicação, respeito a essa franquia que já ultrapassou 50 anos e vamos fazer neste ano 60 anos, e mostra ali com certa seriedade para vocês entenderem o que é essa série. E não tentar, as novas gerações tentem ver o que foi essa série no passado, para ver o estrago que está sendo feito hoje, no presente. Veja bem, ele não faz com preocupação, ele não respeita o cânone, ele não sabe nada de Star Trek. Essa é a realidade. Mas ele atende às necessidades dos donos. Querendo ou não, meus queridos, querendo ou não, nós somos mais velhos, somos um universo ainda mais da série clássica e da nova geração. A gente não tem voz nem veto mais não, pessoal. Não se iluda. Vamos nos iludir. Desculpa chegar logo batendo 2 pés no pescoço, mas nós não temos mais voz, nem veto, nem poder de decisão. Nós não existimos, nós somos velhos, somos obsoletos. Tá? Sim. Então, assim, o que vai determinar para os donos as cifras. Eles não querem, se eles tiverem que destruir todo o universo Star Trek para ficar mais milionários, eles vão fazer. Eu acho que a grande ilusão que se teve nesse negócio foi o sucesso, que aquele que não, dos 3 filmes de Star Trek, né? Do J.J. Abrams, né? Relativo. Mas fez sucesso, né, cara? Fez sucesso. Vamos sobre apegar esses 2 últimos trabalhos. A Discovery, e para mim foi assim uma ofensa pessoal ver o quanto ele destruiu o universo que já estava consolidado, solidificado, cristalizado na mente de gerações de pessoas que acompanham essa franquia há décadas. E não satisfeito agora, conseguiu construir algumas franquias razoáveis dentro do universo. Eu não vou mentir, eu gosto de Strange New Worlds, apesar de saber que ele destruiu também paulatinamente a imagem de um capitão, mas para mim ainda me é suportável porque a força do personagem, e diria também que as interpretações meio que salvaram essa série. Agora, essa que está sendo feita, quando achei que não podia piorar mais, ele nos apresenta Starfleet Academy, e sinceramente, gente, eu não sei nem o que dizer. Me falta palavras para dizer o quanto isso é ofensivo, desrespeitoso, né? O quanto isso compromete. Chega a abusar da minha visão, claro. Chega a abusar da inteligência de quem assiste. Pelo menos quem conhece minimamente o universo Star Trek, não é Star Trek. Ali é uma universidade espacial com adolescentes bobos espaciais passando no século 32. Podia passar no século 1000 ou no século 19, a bobagem é a mesma, o comportamento é o mesmo, é um barrados no baile espacial. É uma grande bobagem que não tem nada a ver com o universo. Aquilo ali é uma academia com uma chanceler que parece tá chapada 24 horas, esparramada na cadeira de capitã, né? Eu nunca vi uma academia, parece mais uma academia de ginástica. Porque ela é pequena demais, ela não cabe na cadeira. Ela tem que... Uma amiga, uma atriz maravilhosa se perdendo. Você vê com tristeza uma atriz maravilhosa que deve ter... Sinceramente, a Ella Hunt tem seus momentos, mas ela tem uns clichês dela que são insuportáveis. Não, na série ela se perdeu. Tudo que ela construiu na carreira dela, na série, os mugrangos, né? Aquela voz de drogado. É ridículo. Mas isso é sempre assim, cara, porque ninguém notava, mas é sempre desse jeito aí dos outros papéis dela. Eu gostava do trabalho dela, mas eu acredito que ela deve ter boletos para pagar, então se sujeitou a fazer essa aberração. Deve ser alguma coisa desse naipe. Meu nome é Silvio César e sou publicitário, membro quase caçula, né? Como podemos dizer assim, do Grupo Avançado também. Sou também especialista em branding. E concordo até em partes com o que em grande parte, né, com o que o Fred falou, mas eu discordo numa coisa, dessa ignorância do Kurtzman com relação a Star Trek. Eu acho que é o contrário. Ele sabe muito bem o que está se metendo, mas não se importa. Não se importa. Não se importa com nada. Ele não sabe não. Exatamente. Presta atenção, porque ele pega todos os tropos, os tropos de Star Trek que a gente conhece e detupa da maneira que ele quer, né? Assim,
Por exemplo, o fato dele colocar Discovery e Starfleet Academy no século XXI é um grandíssimo assim. Agora eu estou longe do passado, né? Eu posso fazer o que eu quiser, porque tudo aqui é novo, né? Tudo é território desconhecido. Que é o que ele fez com a franquia, com a Kevin Timeline, né? Silvio, tem um momento fofoca aí da época do JJ, com o Kurtzman. Na época que o JJ assumiu Jornada, bem ou mal, foi um sucesso. A gente pode até discordar dos filmes e tudo mais. O segundo filme dele ainda é a maior bilheteria de Jornada, né? Então é um sucesso. Só que quando o JJ assume Jornada, ele tinha um plano maior. Ele queria assumir cinema, televisão e o universo estendido. Ele queria unificar tudo. Os livros sairiam... Como é hoje Star Wars, né? Que tudo faz parte do mesmo universo e tudo é canon. Jogos, filmes, audiolivros, séries de TV, o cinema, tudo ia ser um canon unificado. Só que a Paramount era dividida, né? Na época do JJ. A parte de TV ficava com um lado do estúdio e a parte do cinema ficava com uma outra divisão. E aí o estúdio vetou essa ideia. Aí você pode ver que o JJ começa a se afastar. Ele demora muito para fazer o segundo filme, o terceiro filme ele pula fora, passa para um outro diretor, e dizem, aí eu não posso confirmar, tá? Dizem que o Alex Kurtzman, ele se aproveitou dessa situação e apresentou para o estúdio uma visão lá de Jornada nas Estrelas. E conseguiu pegar esse emprego aí de Jornada nas Estrelas da televisão por trás do JJ. Tanto que hoje eles já não se falam mais. Você não vê o JJ falando do Kurtzman. Eu nunca vi o JJ falando do Kurtzman depois que ele assumiu a franquia. Quer dizer que além de competente, ele ainda é mau caráter, é isso que ele está dizendo? Pois é, né, cara? Então, assim, a nível de fofoca, tá? E ele foi esperto porque ele trouxe pro barco o filho do Roddenberry, né? Ele trouxe é o Dean também, o menino, né? Menino não, que ele deve ser mais velho que a gente, eu não sei a idade dele. Ele trouxe o Eugene a bordo e conseguiu convencer o estúdio. Tô aqui com o filho do Roddenberry, esse cara aqui vai fazer aqui a nossa nova visão de jornada, né? Pro século XXI, ou seja lá o que foi isso. Eu tô lendo aqui na minha cola, esse contrato foi em 2018, ele assinou o acordo por 5 anos e por 160 milhões. E foi renovado, né, até agora, 2026, né? Que vai vencer agora em agosto, se não me engano, né? E é um contrato maravilhoso, que ele tem poder absoluto. É um dos contratos mais invejados da indústria do cinema. Não cinema, é de Hollywood, né? Eu acho que a grande questão que fica pra gente discutir é o que leva os executivos a apostar nisso, né? Porque, por exemplo, esse que está feito Academy não tá fazendo sucesso. Assim, não é porque a questão que era... Temos que dar problema. Aí a gente tem outra questão aí a ser levantada. Primeiro, assim, eu acho que o problema do Alex Kurtzman, em que pese toda essa questão aí dele ter... dessa fofoca, desse rumor aí que o Fábio acabou de comentar, eu acho que o maior problema dele é justamente questões de roteiro. É roteiro. Porque, por exemplo, se eu só fazer aqui uma pergunta aqui pro nosso dicionário de plantão aqui, de enciclopédia de plantão. O Kurtzman entrou no Alias a partir da segunda, da terceira, ou ele já estava desde a primeira temporada? Eu me lembro, ele entrou da primeira já. Ele, o Orsi, né? O JJ. Né? O Orsi sim, mas eu acho que foi na Elias que ele conheceu o Kurtzman. Porque o Elias, ele é muito bom até a segunda temporada. Exatamente. Depois da terceira fica uma merda. O Lost é muito bom até a segunda temporada. Depois fica uma merda sem precedente. Eu estava vendo ali, confesso que os anos 90 eu não tive muita oportunidade de ver as séries mais badaladas. Mas estava vendo ali na cola que o Hércules e a Xena é um spin-off do Hércules. E o Hércules teve um episódio lá que virou metalinguístico. E os próprios personagens interpretavam os roteiristas e os produtores numa coisa assim, numa saída completamente fora do tom da série, porque o Kevin Sorbo tinha sofrido um acidente durante as gravações ele tinha tido um AVC, né? Um AVC, foi. Um AVC durante as gravações E ele não podia mais executar as partes físicas, né? Que ele tinha que ser pro dublê e tal. Pois é. Então, assim, o Alex Kurtzman, eu vejo assim que ele vai na mesma vibe do J.J. Abrams, do Damon Lindelof e do Robert.
em que eles só sabem gerar pergunta, eles só sabem deixar aquele gostinho, como é que vai ser? Mas eles são péssimos na execução, na finalização da coisa. Eu concordo em parte do que o Fred falou, e o problema não é a cultura woke, daí eu acho que não é o problema, eu acho que tem que fazer parte da cultura. O problema sempre foi roteiro, de como é que ele tem que ser executado, de como é que ele tem que ser contado essa história, coisa que ele não faz. Ele simplesmente está destruindo o legado que teve toda uma construção simplesmente porque ele não sabe mexer, ele não sabe criar roteiro. Você vai pegar o filme A Ilha, ele tem uma série de problemas. Você pega os roteiros do Transformers, ele não tem sentido. O filme só fez sucesso do Transformers, só fez sucesso porque o Michael Bay sabe como ninguém ter um ritmo de videoclipe e o Transformers... Espetáculo, né? E o Transformers... Vou dar uma notícia para vocês que eu não sei que vocês sabem. O Transformers não é um filme para ter um roteiro, é para ele ter só um teatrozinho de roteiro, uma história que pudesse ser contada. Mas o Michael Bay, ele é diretor de filme por espetáculo e imagem. E para isso o filme serve. Então, quem salvou nessa análise aqui, quem salvou o Transformers, foi o Michael Bay fazendo aquelas imagens que às vezes não fazem o menor sentido, mas você assistir na época do DVD, o pessoal que é mais antigo, que tem o DVD e o Blu-ray, você tinha uma opção que você podia assistir o capítulo como shuffle, que se você fazia de capítulo aleatoriamente. Você assistindo o Transformers como shuffle, ele é maravilhoso. A gente está citando o Alex Kurtzman, mas eu vejo esse trabalho negligente em outros diretores, em outras franquias, em outros filmes. Você vê Transformers. Eu não gosto de Transformers. Na minha infância, não sei se vocês lembram, eram brinquedos, né? E aí, eu não gostava da ideia de robôs virando carros e vice-versa. Quando virou filme, me desagradou mais ainda, porque eu acho que é coisa para retardado. Me perdoe, eu posso ofender algum ouvinte, mas eu acho isso uma perda de tempo. E aí colocar um diretor incompetente é exatamente para engrossar o caldo da programação. Alex Kurtzman, ele não sabe, na minha visão, ele sabe não. Sabe por que ele não sabe? Porque ele colocou o universo Discovery no século 32. Isso, no final, dá praticamente mais da metade da série, né? Antes, ele destruiu toda a cultura Klingon, transformou os Klingons num ser que até então não tinha. Para quem conheceu a mudança, o que eram os Klingons dos anos 60, o que eram os Klingons dos anos 80, e a preocupação dos roteiristas de migrarem para a nova estética Klingon, respeitando o canon. E eles conseguiram fazer isso através do criador do Data, né, do Data, né? Então, assim, se explicou o motivo da mutação que fez com que os Klingons tivessem aquela aparência mais selvagem, mais bárbara, o que ficou muito interessante. E aí ele vem e nos traz um Klingon religioso, quando é uma raça que não é religiosa, né? Um Klingon que se preocupa em fazer ritos funerários com a raça que nem enterra seus mortos. Um Klingon com a nave, basicamente uma nave tumular, que tinha túmulos de mais de 1000 anos agregados à nave. Um visual estético que não combinava em nada. Então, assim, eles começam a observar, isso é falta de respeito, bicho. Isso é falta de negligência. Pode ser roteirista? Pode, mas o roteirista está sob a sua supervisão. Então, assim, que ele botou a série lá para o futuro porque ele já tinha intenção de se livrar das amarras canônicas, eu não concordo. Porque ele cometeu erros crassos no decorrer da série até chegar na mudança para o século 32. Então, assim, não foi algo premeditado, não. Eu acredito... A impressão que eu tenho é que tantos roteiristas como ele não têm a minha, ou sabem, não importam, ou não, como o Silvio falou, eles sabem, mas não importam. Tudo bem, eu aceito essa teoria. Ou simplesmente, eles não sabem nada e não estão preocupados em saber, porque o deles está garantido. A intenção é gerar renda, a intenção é gerar engajamento, a intenção é gerar telespectador. Então, pronto. Ou eles obedecem a uma agenda secreta, né? Uma agenda não, secreta não. Essa agenda toda. Qualquer iniciativa privada visa lucro. Não importa qual seja o propósito. Universidade pública, particular, também visa lucro. Só para concluir o meu raciocínio, dentro dessa perspectiva aí, o que acontece é que, por conta... o problema é um pouquinho maior, assim. Eu entendo que tem que ter lucro e tudo mais, mas hoje, com a chegada do streaming, antes você tinha uma perspectiva de lucro, em que sentido? Se a série fosse boa, você tinha uma audiência enorme, essa audiência fazia com que os comerciais ficassem mais caros quando tivesse a propaganda, por isso que é sempre aquele formato de 40 minutos, 45 minutos, com inserção de propaganda. As propagandas conseguiam financiar o programa, certo?
Só que hoje, com a chegada do streaming, a coisa mudou de figura. Porque tanto que a gente tem que começar a analisar como é que você vai analisar se um determinado produto, se um determinado programa tá dando lucro ou não. Porque se você está pagando em streamer à base de assinatura, ele pode ser ruim, pode ser bom, ele vai estar pagando a mesma coisa, você não vai ter a mesma, você teria que trabalhar com a questão do licenciamento. Sim, Luiz, eu sei disso, Luiz. O que eu estou falando é que hoje, veja bem, posso estar, o que eu vou falar agora pode ser uma coisa muito pessoal minha, mas eu me lembro que existia um certo esmero, principalmente quando você pensava em continuações, ou sequência de filmes que já são destacados entre o público. Havia uma certa preocupação, respeito, um compromisso de respeitar todo o histórico. Muito dificilmente você via uma sequência, mesmo que a sequência quase sempre não fizesse sucesso, havia uma preocupação de manter uma linha de raciocínio. Então, por exemplo, se você dá um exemplo clássico, que para mim é o maior exemplo de uma sequência bem estruturada, De Volta para o Futuro, 1, 2 e 3. Eu nunca vi, eu tenho certeza que se fosse feito hoje, vamos partir de uma aberração, de uma heresia, algum produtor decida fazer um remake ou alguma coisa seguindo De Volta para o Futuro. Eu tenho certeza que eles não teriam capacidade de repetir o preciosismo que foi a sequência dos 3 episódios. Mas é como eu estou acabando de falar, Fred. O que está acontecendo hoje tem a ver com o streaming, porque hoje você não assiste mais. Antigamente você assistia, por exemplo, lembra que você assistia seu vídeo em casa, era o vídeo em casa, mesmo na televisão, ele ainda simulava um cinema. Hoje, o que está acontecendo é que cada vez mais o cinema está perdendo a sua capacidade de se inovar, porque quando eles estão fazendo cinema, eles já não fazem mais o cinema para o cinema. Eles estão fazendo cinema para a televisão. Eu também faço um podcast, como especialista em branding, eu tenho um podcast voltado a esse assunto, né? E fizemos recentemente um podcast, um episódio voltado para o Big Brother Brasil, a edição esse ano, né? Que as pessoas se enganam quando acham que a audiência é o que mede o sucesso do Big Brother. Mas é justamente o contrário. É o que o Big Brother pode gerar de conversas. A atenção, hoje em dia, é totalmente dividida das pessoas. Ninguém consegue mais ficar 2 horas vendo uma coisa não que se entendia, entendeu? Então, você tem que fragmentar a atenção das pessoas. É por isso que até recentemente, né, foi até uma matéria polêmica que deu sobre o modo de roteirizar os filmes do Netflix, que eles têm que ficar repetindo toda hora o plot, botando uma cena de ação a cada segundo. Senão as pessoas se olham pro celular e já era a atenção, entendeu? Do filme, né? Quer dizer que o formato do filme talvez esteja ameaçado nesse sentido. Essa fragmentação de dar atenção das pessoas. Bom, só voltando um pouquinho ali para a gênese de Discovery, né? Isso também está em muita história que a gente não pode comprovar, mas o que a gente sabe é que o conceito original de Discovery não é esse que a gente acabou recebendo, né? Quando o showrunner era o Brian Fuller, ele queria fazer uma série antológica. Cada temporada poderia ser em uma era de Jornada nas Estrelas, ou cada temporada poderia ser até com uma raça diferente. E isso foi mudando e acabou chegando nessa Discovery que a gente tem hoje, que foi... Eu acho que ficou mais fácil, né, fazer uma prequel, aí a gente vai botar a irmã do Spock, facilitar as coisas, né? Eu acho que uma série antológica ficaria muito cara de se fazer, né? Uma série antológica poderia ter uma temporada, sei lá, até com Sulu, né? Uma temporada na Stargazer, uma temporada num futuro distante, uma temporada numa nave romulana, seria uma coisa interessante. E uma outra coisa aí, voltando para o nosso amigo Kurtzman, né? Tem uma entrevista dele, não sei o ano, tá? Mas vocês podem procurar aí no YouTube. Ele fala com todas as letras que Jornada nas Estrelas para ele é uma maneira de passar a mensagem e a ideologia, não vou chamar de woke, mas essa ideologia que a gente está cercado hoje em dia. A franquia Jornada é secundário. Ele quer passar a questão do racismo, a questão LGBT, essa é a questão que ele quer passar com Jornada. Nunca foi desenvolver a marca Jornada nas Estrelas. Pode procurar aí no YouTube essa entrevista com Kurtzman que você vai achar rapidamente ela aí. Isso é bem interessante, Fábio, que você falou, porque realmente traga mais pistas, né, sobre realmente usar a franquia Star Trek ou a franquia, ou qualquer franquia que esses caras peguem, seja como o Doctor Who, né, ou como o trampolim de uma agenda realmente, né, porque essas coisas que pessoas reclamam que Star Trek tem demais hoje em dia, já tinham na série Star Trek, mas não era o mote, o leitmotiv da série em si.
passava ao largo, né? Porque tinha a história maior acontecendo. Mas não, o que você vê é que uma atenção tão exagerada, tão explicitamente didática, né? Para essas coisas, né? Que realmente você se suspeita que seja, e você confirma agora, com essa história dessa entrevista, que realmente faz parte de uma agenda. Isso explica até porque dessa longevidade dele como showrunner desse monte de projeto aí milionário que a maioria não está atingindo assim, tanto sucesso assim, como se devia, né? Aproveitando as palavras do Silvio e do Fábio, eu me lembrei da reportagem de J.J. Abrams quando assumiu basicamente o reboot do universo Star Trek, antes do filme 2009, né? Ele deixou bem claro que ele não sabia nada de Star Trek, ele sabia de Star Wars, e ainda assim fez lambança. Então, assim, você vê que essas pessoas, elas assumem funções pelos milhões que elas recebem sem nenhum compromisso. Diferente, como no passado havia uma certa diferença, havia um certo compromisso ético que assumia aquilo ali. O próprio William Shatner falou recentemente dizendo que ele não está satisfeito com o Starfleet Academy, exatamente porque disse que o Gene Roddenberry também, se fosse vivo, não estaria. Ele falou que uma das coisas que o Gene mais gostava por ter sido militar, o Gene foi piloto, que nem o Said, o Gene foi piloto na Segunda Guerra Mundial e depois se tornou policial, antes de virar roteirista e produtor. Ele respeitava a disciplina. E aí, tinha, na visão dele, de uma academia, porque querendo ou não, pode ser no século 32, pode ser que o universo, que a frota estelar tem uma natureza mais exploratória, mas ainda assim tem uma essência militarizada. E a academia, eu fui cadete da academia militar, eu sei o que eu estou falando. Então, assim, deve haver disciplina, deve haver um estudo intenso, deve haver uma preocupação que eu vi, e eu assisti até o 3º episódio, o que eu vi ali foi uma academia extremamente desorganizada. Estamos reativando, tá certo. Uma academia desorganizada, caricata, parece um universo high school de qualquer escola norte-americana, com suas tribos, os nerds, os descolados, as bonitas, as feias, né? E todos interagindo para depois se definirem e verem que aquilo que os separa é pouco em relação àquilo que nos une. É sempre a mesma, é um roteiro, é tipo uma mistura de High School Musical com Barrados do Baile. É um negócio desagradável, não é criativo, é raso. Mas eu entendo, como foi dito agora até pelo Fábio, e eu já sabia mais ou menos sobre essa reportagem, que eu tinha citado, mas eu já sabia sobre essa reportagem, basicamente todos os produtores, diretores hoje, e executivos de estúdios, eles não estão muito preocupados em respeitar nada, a não ser atender essa agenda, né, garantir a propaganda, garantir o retorno financeiro, porque ele, antigamente, como foi dito pelo Luiz, só traduzindo o que ele falou, espero que me corrija se eu estiver errado, Luiz, antigamente se ganhava dinheiro quando o filme fazia sucesso. Hoje se ganha dinheiro com o filme fazendo sucesso ou não. E o que importa é a quantidade de viralização que aquele filme vai ter. E quantas pessoas vão comentar, não é isso? Quantas pessoas vão comentar, quantas pessoas vão falar sobre ele. Então, hoje em dia não tem é ostensivo isso. E quem sofre? Somos nós, a velha guarda, que crescemos nos referenciando pela postura ética, pela conduta ilibada dos oficiais da Frota Estelar, que nos referenciaram em muitos aspectos pessoais da nossa própria vida e da nossa própria conduta, e aí nós perdemos essa referência. E as novas gerações, aí eu não quero entrar nesse mérito, porque eu admito que eu tenho uma visão muito pessimista em relação à conduta e como essa nova geração está absorvendo isso. O que eu vejo é uma coisa entregue, a deriva. Literalmente a deriva, não importa quantos milhões esse rapaz, esse Kurtzman esteja ganhando. Ele não está, como o Fábio falou, ele está consciente do que ele está destruindo. Ele não está nem aí para isso. E aí piora para mim, a minha ótica, a visão que eu tenho sobre esse cidadão. Só para complementar aí as falas aí de colegas, o fato da gente estar tendo um episódio do podcast falando mal do Alex Kurtzman é uma forma que a gente está fazendo de ajudar o Alex Kurtzman, porque pouco importa, falem mal, mas falem de mim, porque o que importa, já nessa era do streaming, é de estar se contando. Então, assim, a forma de você se entreter mudou, não necessariamente para melhor, porque a gente, o que acontece? O que eu vejo é que ele tem uma visão errada, porque, como o Fábio falou, ele está querendo pegar e falar sobre racismo, sobre LGBT, sobre essas questões sociais,
O pessoal faz aquela coisa do tipo uma crítica social foda. Mas caramba, crítica social foda era da essência do Star Trek até ali a altura até ali na época dos anos 90, porque eles faziam o quê? Eles pegavam um determinado tema e trabalhavam o episódio em cima daquele tema, mostrando as dificuldades, as questões que você estava envolvendo. Você tem aquele episódio que é fantástico, que é o valor de um homem, que é o do Data. Do Data, né? Se ele é homem, ou se ele é ser humano, ou se ele não é, se ele tem consciência, se tem consciência ele é um ser vivo, mas ele é uma máquina. Isso aí, por quê? Porque ele usa as coisas de forma para fazer você pensar. Tem um episódio, eu não vou me lembrar o nome, mas o Fábio deve saber, o Fábio Arnaud, que é o do Hiker. Ele começa a se relacionar com a Tante Jensen, é um episódio em que ela está com a Tante Jensen, que a Tante Jensen faz uma hermafrodita, né, que ela ainda pode escolher o negócio. Então tinha uma questão de, mas é num relacionamento homossexual ou não era um relacionamento homossexual. E aí tem uma hora que o Hiker chega, né, que é tido como pegador lá da nave, chega e, cara, isso é um problema meu, não tem nada a ver com isso. Eu vou decidir que não sei o que e tal. Ou seja, você trazia esses temas, mas para você fazer um questionamento, uma coisa. E você pega lógico, cada série ela é fruto da sua época. Cada série cada episódio e tudo mais é fruto da sua época. E na época do Kirk, né, na série original, você também tem sintomas do mesmo problema. Você tinha aquele episódio... Como é que é o nome daquele episódio que tem o cara metade branco, metade preta? Esse episódio. O campo de batalha. Que esse seja o seu último campo de batalha. Isso. Pois é. Ali ele tinha uma questão de racismo, ele tinha uma questão da Guerra Fria, e ele mostrava que, a gente brigar eternamente, todo mundo olhando assim, mas vocês são iguais. Não, nós não somos iguais. Do lado dele, do lado direito dele é preto, o meu é branco. Querendo dizer que eles se apegam a pequenas diferenças. Então, ele dava um tapa na cara da audiência para a audiência parar e pensar justamente sobre essas coisas. Tem um termo dentro, o Silvio deve conhecer, todo mundo aqui já deve conhecer, e é até engraçado, porque o nome é uma técnica narrativa chamada arma de Chekhov. Vocês já ouviram falar, né? Todo mundo já conhece a arma de Chekhov. E não tem nada a ver com o personagem do Star Trek, né? Mas a arma de Chekhov é aquela coisa assim, se você está construindo uma história narrativamente, tudo aquilo que você mostra, ela tem que ser relevante para a história. E aí é que entra a minha diferença com relação ao que o Fred fala. Eu não acho que o problema seja os temas, eu acho que o problema é o roteiro, porque ele não faz o roteiro fazer sentido, não tem sentido nenhum. Tá lá por você tá lá, não interessa. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade hoje que tem déficit de atenção. Então, o que importa? Ninguém vai se lembrar mais nada, porque aquilo ali não é importante. Então, você não tem mais gente pensando. Você analisar aquilo ali como uma obra de arte ou com uma narrativa e fazer a pessoa pensar e fazer uma crítica. Não, isso daqui pro mundo de hoje é assim, é assado e tudo mais. É só uma correção aí do Luiz, o episódio é o Outcast, que eu acho que aqui no Brasil chamava O Exilado, mas a atriz é outra, não é a menina do X-Men não é a Fran, esqueci o nome dela, mas é uma outra atriz, você está confundindo. O episódio que ela trabalha é que ela é uma trio e que ela tem um relacionamento com o Picard, a Frank não sei o quê, a do X-Men, a atriz do X-Men, que eu esqueci o nome dela. Esse é um episódio que ela faz o papel de uma trio, aí ela acaba meio que dando em cima do Picard. Esse que você está falando do Hiker é o Exilado, Outcast. Mas o conceito é esse, ele era uma hermafrodita e ele estava... Isso, esse, o do Hiker, exatamente, o conceito é exato e muito bem escrito, por sinal. Não é que ela fosse bem uma hermafrodita, é que eles não tinham, a gente não pode usar esse conceito, na verdade, pelo que eu entendi dessa série, eles não tinham uma definição de sexo. E aí o que acontecia? Eles eram meio que neutros. Não explicou e nem entrou nesse detalhe, nem precisava entrar no detalhe, porque a história era muito bela por si só. Alguns nasciam com a predisposição masculina e outros nasciam com a predisposição feminina. No caso desse piloto, que estava se aproximando do Riker, esse ser tinha uma predisposição feminina. E aí a coisa mais desagradável é que quando descobre, né, não era permitido isso na cultura deles,
ela passa por um processo de reestruturação, né, mental. Ou seja, ela É uma lavagem cerebral. lavagem cerebral. Você mostra aí a crueldade e o dano de um governo impositório, imperioso, né, e ditatorial, mostra que o amor transcende a questão do sexo, da orientação sexual, isso nos anos 90. Né? Então, assim, nós estamos falando de um episódio que aconteceu há quase 3 décadas, ou há 3 décadas. E aí você vê a profundidade da proposta e da reflexão, como você bem falou, Luiz, que isso traz. O que eu vejo também é que talvez seja um problema geracional, ou não, né? Não sei se essa nova geração de roteiristas, lhes falta alguma coisa que os roteiristas do passado não tinham. Eu não sei se também pode ser simplesmente nós que pertencemos a umas gerações passadas, né? Porque o William Shatner falando do mal do Star Trek, ele é um baby boomer, né? Ele fala, isso, cara? Ele é um baby boomer. Não, baby boomer somos nós. Isso mesmo. Verdade. Baby boomer somos nós. Então, nós nascemos numa ótica mais disciplinar, né? Assim, que coisas que as gerações a partir dos 70 eles não começaram a flexibilizar isso, né? Que deu no que deu nessas gerações atuais, né? Que déficit de atenção, com narrativas fragmentadas. Isso talvez, isso aí é uma suspeita minha, né? Que até levante uma teoria interessante sobre o tempo dos episódios que está diminuindo cada vez mais. Por exemplo, tem essa série nova, que é baseada na franquia Game of Thrones, né? Que é o Cavaleiro dos 7 Reinos. Os episódios têm 40 e 31 minutos, né? Tem um pouquinho mais de meia hora. Será que é uma consequência disso? Pela falta de... As pessoas não conseguem assistir nada que tenha mais de 40, 50 minutos? Ou é uma impressão minha? Pode até ser, mas os episódios de Starfleet Academy são longos e extremamente arrastados, né? Em média 60, 61 minutos. Pois é. É um negócio difícil de você conseguir assistir, viu? Nem o trailer. Olha, eu confesso, eu fui assistir o episódio 5 ontem. Corajoso. Eu dormi. É o Na do metade do Cisco. episódio, foi. Nossa, é muito fraco o episódio do Cisco. Eu tô me controlando para não falar aqui as palavras, né? É um episódio fraco, Eu né? não quero nem que você faça spoiler, porque eu parei no cara, Não faça. Eu parei no o cara terceiro vai, episódio. vai explorar o que aconteceu com o Cisco, mas o negócio é de uma lentidão, que eu dormi. Quando eu acordei... Mas, Arnaud, aí que tá o problema. A gente já sabe o que aconteceu com o Cisco, não tem mistério. Sim, nós sabemos, mas eu vou por tempo para a visão do Luiz. O roteiro é mal feito, horrível. cara. Sim. O roteiro é mal feito, um negócio. Nós já sabemos, mas até para aquele que nós já sabemos, ele pode ser desenvolvido com maestria. Por exemplo, eu posso ver um filme baseado num livro que eu tenha lido e ele pode ser tão bem desenvolvido que ele me prenda a atenção. Sim. Certo? Como eu pego por exemplo, eu já li grande parte dos livros da Agatha Christie. Se o filme for bem feito, eu vou lá. Quero ver como é que o cara faz o desenvolvimento. Mas o negócio estava muito chato. Não, E ele diminui o papel do Cisco. Quando você dizer. chegar no final do episódio, você vai ver o Cisco sai menor do que quando começou. Eu acho que o Kurtzman, ele sabe, ele conhece Star Trek. Para ele fazer o que ele faz, para ele ir nos pontos focar, não, vamos acabar com isso aqui, vamos meter isso aqui. Não. Escolhe. Tanto é que, rapaz, o cara que, vamos pegar uma mulher de gema d'água. Alguém deve ter cantado, não podia, porque aqui só pode ser homem, né? Depois vamos destruir isso aqui. Isso aqui tem que ser desconstruído. O Klingon é a raça guerreira. O Klingon não pode ser Obviamente. frágil. Obviamente Aí o que foi ele faz? orientado. Ele desconstrói. Ele foi orientado. Concordo, né? Deve ter recebido alguma orientação superficial. Mas ele não sabe. Eu quero um exemplo. Tá? Quando eu comecei a assistir Discovery, eu estava ingenuamente esperançoso, achando que, graças a Deus, estão revigorando a franquia Star Trek. Comecei a assistir o primeiro episódio, teve aquele choque inicial do primeiro episódio, mas eu ainda muito esperançoso, eu falei, não, eu entendo, é o primeiro choque, vamos lá, vamos ter fé. Quando eu vi a Burman falando com o Sarek, é quase ali um guerreiro Jedi, cara. Ele pegou, o Sarek apareceu para ela mentalmente, não era apenas um contato mental, porque veja bem, o toque vulcano é uma coisa. Ela, que é humana, ela tinha um contato mental tão profundo com o Sarek que o filho dele nunca teve, que o Sarek aparecia na nave dela. E eles trocavam ideia, cara. Ali, basicamente, era a força falando com ela. Nem Picard tinha tanta influência, né? Porque Picard e dividiu a mente. É fácil você desconstruir quando você conhece. De certa forma, sim. Mas Porque eu acho... você fica mais atento aos detalhes. Certo? Mas tu tem uma equipe de roteiristas, Arnaud. Tu acha que os roteiristas engajados com essa mesma linha, essa mesma frequência de raciocínio
que ele e o J.J. Abrams têm. Eu acho que, de alguma forma, minimamente possível, teria que se aprofundar nos cânones para destruir. Eu concordo, alguma informação eles têm. Mas se eles soubessem, ou pelo menos eu acredito que eles têm sim, consciência do que eles estão destruindo. Agora, se eles conhecem a fundo a importância, tá? Eu não sei. Se eles conhecem o cânone, eu não sei, mas que eles têm consciência do universo relevante de ficção científica e do que isso representou para gerações, eles têm consciência plena. E nesse ponto eles têm. Eles têm um conhecimento de dizer, eu tenho que atacar aonde? Eu preciso desconstruir o quê? Eles devem, isso é fato que eles sabem. Agora, se eles sabem o que é que eles estão literalmente destruindo, eu não sei disso não. E nem precisa, né? Porque a intenção aí não é atender a mim, a você. A velha geração pouco ou nada interessa. Nós já passamos, né? Nossa contribuição já existiu, não existe mais. Agora vamos, porque o homem, a persona, né, é para ser desconstruída. Não sei se vocês devem lembrar que se cogitou, eu não me lembro quem foi, se cogitou fazer, nesse reboot que foi feito do universo Kelvin, se cogitou fazer o Capitão Kirk bissexual. Em que? É mesmo? Essa eu não sabia, não. Eu vou procurar para você, mesmo encerrando aqui, eu vou procurar e mandar esse link para você. Foi cogitado. Em que isso interfere na história? Mas aí ia criar o quê? Uma relação, talvez quisesse também vincular a amizade profunda, fraterna que existe entre o Capitão Kirk e o Spock em algo mais. Eu não sei. Gente, o que eu vejo é que nós estamos falando sobre a negativa de reparação histórica, estão se destruindo os signos e os símbolos de várias gerações. Star Trek não passou em incólume. É exatamente isso. E a questão, eu acho, aí concordando com o Luiz, né? A questão do woke não é o principal. Se for uma coisa bem escrita, uma história interessante, eu lembrei aqui da série derivada lá do Doctor Who, que era o Torchwood, né? Que era extremamente divertida e muito boa a série. Tinha episódios excelentes e era uma série gostosa de se assistir. Não acontece com Jornada. Jornada é uma tortura você assistir Starfleet Academy ou Discovery. É uma coisa realmente impressionante. Mas a galera atual tá curtindo, cara. A geração novinha tá curtindo pra caramba. Qual? Starfleet Academy? Sim. Saiu a audiência. Não, você não audiência... Quem tá curtindo, desculpa me expressei, não. Quem tá curtindo é a nova geração, essa galerinha hoje. Tá? Não é a gente. Não, entendo. Assim, então, para eles, é isso que importa. Você não Mas olha só, o que está acontecendo aí é porque a gente está preso a aqueles conceitos de Star Trek que já existiam antes, que a gente, eu acho que deveriam permanecer. E se você for pegar as séries do Kurtzman, que é o nosso foco aqui, e tirar vamos tirar a franquia Star Trek tirar o nome Star Trek dessas séries, você vai ver que ela tem o seu apelo necessário e faz assim. Imagina só a Discovery do jeito que ela é, certo? Mas só que você, em vez de ser uma nave da Federação, era uma nave de, sei lá, de uma outra coisa lá que fosse semelhante assim, mas não fosse Star Trek. Talvez fizesse a mesma aceitação, assim como Star Trek Academy. Por quê? Porque o que está acontecendo é que eles estão fazendo coisas do roteiro que não encaixa dentro do Star Trek. O Star Trek virou um verniz dentro dessa situação. E esse é que é o ponto da gente estar discutindo aqui. Não eles não estão trabalhando justamente esses conceitos que a gente espera de poder tentar e como é que a gente vai resolver essa coisa. E eu vou confessar para vocês, eu não consegui ver nenhum trailer, eu só vi o trailer, não me agradou do trailer da Starfleet, não consegui passar do episódio 5 do Strange New World da primeira temporada, mas eu fui até o fim da Discovery e minha Nossa Senhora, eu comecei a partir da terceira temporada e disse, não é, isso aqui não é Star Trek. E comecei a ver, assim, vendo a coisa assim, é legal, tá? Bota pra frente lá, mas não é Star Trek, porque não tem sentido. Mas essa questão que eu até queria levantar. Por que pegar Star Trek? Por que pegar Doctor Who? Por que pegar Star Wars? É uma coisa que tão geração Baby Boomer pra cima, assim, e tão fora do eixo dessas gerações atuais, que não estão nem aí pra... Já tem nome. E quando tem nome, você já tem a estrutura toda pronta. Mas é que tá, essas gerações não conhecem essa estrutura. É por isso que elas aceitam com tanta parcimônia. Mas a estrutura está lá, Você só precisa ir desconstruindo e botando que a geração nova vai aceitar, cara. A geração nova não conhece, mas nós conhecemos, os pais. Nós somos, querendo ou não, nós somos propagandistas passivos desse novo universo. Querendo ou não, nossos filhos conhecem Star Trek
o nosso. Essas novas gerações, elas não têm essa consciência histórica, assim, profunda, como assim, essa no passado. Elas não sabem quem é toda a timeline de Kirk, passando pela Picard, passando do Jonathan Ashe em diante. É mais fácil trabalhar, em cima daquilo que. É mais fácil trabalhar aquilo. É mais fácil você trabalhar em cima daquilo que já é global. Star Trek é um fenômeno global, então. Perder tempo. Por que perder tempo? Pessoal, a resposta está na própria fala do Silvio no início desse episódio, cara. Pouco importa, nós fazemos a parte da propaganda porque a gente fica usando como referência o que a gente conhecia. Sim. Tem 60% das discussões, análise mais crítica e 40% de memória afetiva. A gente traz essa franquia para os dias de hoje e fica com essa nostalgia. E essa nova geração que não conhece, vai conhecer as novas versões. Quando dá essa discussão, o que acontece? Você acalenta o embar, que é quase que cortado, e diz o seguinte, olha, eles estão discutindo, eles estão conversando. É ruim, não, é bom. O ruim era antes. Ou seja, o objetivo não é um, vamos dizer assim, tem uma parte de it's not a bug, it's a feature. Não é um defeito. Luiz, desculpa te interromper, Silvio. Eu queria ler para vocês a reportagem que eu achei aqui sobre a bissexualidade do Capitão Kirk. Só um momento. Em 2020 surgiram rumores de que a produção estava considerando tornar o Kirk da série, da nova série, abertamente bissexual, né? Que isso seria motivado para impulsionar e aumentar a representação LGBTQ+, na franquia, seguindo o precedente aberto por Discovery, né? E aqui fala que as definições de sexualidade deveriam ser mais fluídas, que tornaria plausível um relacionamento entre Kirk e Spock, ambos bissexuais. Então, Por que achar que ia pela cabeça desses roteiristas? Meu amigo. É que parte do que Spock e McCoy é a coisa homossexual. Não tô entendendo. Meu amigo, porque. Deixa eu explicar. Eu vou ter que sair da visão deles, eles não são capazes, eles não têm a profundidade, ou eles até possuem limitações cognitivas sérias, mas eles não conseguem entender as filigranas, as delicadezas de três pessoas completamente diferentes que as adversidades e circunstâncias colocaram na mesma ponta da nave estelar e se viram irmanados de uma forma tal, tá, que para mim é uma das maiores composições que eu já vi em tela. Ali eu chamo de absolute cinema, né? Aquilo ali é cinema absolutamente perfeito. O Spock racional, o McCoy emocional e o Kirk fazendo contraponto. Cara, isso é genial. Mas É o que segura, né? Se a gente for analisar bem. Momento O filme, né? O quinto filme da franquia, né? Sim, sim, é o que salva o filme. aliás, é o que salva o Exatamente. filme. Aliás, tem episódios da série clássica que são salvos exatamente por essa química, né? Depois, na terceira temporada, e o Gene Roddenberry, de tanto aborrecimento, tanta encheção de saco dos produtores da Paramount, porque o topo da barraca saiu, os roteiristas, porque ele que selecionava os roteiros, alterava os roteiros. Tem episódio da terceira temporada que dá nojo. Mas o que salva é essa química, né? Então, assim, eles não conseguem compreender isso. Então é muito mais fácil do que explicar para essa geração de hoje, que tem sérias limitações cognitivas. Desculpa falar isso, mas Não, isso é fato. Já foi dito já por estudos e sites. É fato. E você desconstruir personagens canônicos é muito mais relevante para essas pessoas, porque vai gerar exatamente isso que o Luiz falou. Né? Eu vou lançar uma pergunta para vocês aqui. Engajamento, vai gerar a discussão, o que é melhor, o que não é, o que é, o que não é, o que pode e o que não pode. É isso que eles querem. Então é muito mais fácil destruir aquilo que já está construído. Quer outro exemplo? Eu sempre citei em outros podcasts aqui, vamos citar esse. Pegaram Carter Hall, que foi o primeiro Lanterna Verde dos anos 40, que era casado, era policial, casado, tinha 2 filhos, e transformaram em homossexual. Exato. O que é que se ganhou em termos de agregar esse tipo de estrutura para um personagem? Nada. Eu acho que o Lanterna Verde que eles transformaram em homossexual foi o Lanterna Verde de uma realidade alternativa. Não foi o primeiro. Foi o Lanterna Verde da Terra 2. Mas depois da crise, só ficou existindo na Terra, então ele existe. Não, mas ela só existe, viu? Fizeram até episódio, querido. Fizeram uma série, não sei se foi para. São 52 terras atuais. Sim. Até onde eu sei, né? Eles mudam isso direto, né? Mas ainda assim, para justificar a existência, porque tinha a Terra 1 e a Terra 2, onde ele existia junto do Flash original, do Flash primeiro, que era o menino. Né? Então, era o Jay Garrick. Então, assim, você vê que, cara,
destruiu um herói de várias gerações, inclusive as gerações dos que viveram os anos 40, que pintaram esse herói na lateral dos seus aviões, como pintaram a Mulher Maravilha, pintaram o Capitão América, e pintaram outros tantos heróis dessa época. Cara, é destruir um legado. Eu sempre falei isso, não precisa destruir um legado, a memória, a reminiscência, tá? Não, a representatividade, o símbolo e o signo de gerações em benefício de outra. Vocês acham que com o sucesso, com essas discussões todas que nós estamos tendo, todas as pessoas estão falando mal de Starfleet Academy, que como a gente já chegou à conclusão que a audiência em si não importa, o que importa são as discussões geradas. Posso dizer que Starfleet Academy é um sucesso? Assim, por meios tortos? Eu acho que não, porque no final, Starfleet Academy tem que ter uma métrica de sucesso que é trazer novos assinantes para o Paramount Plus, e ela não está trazendo. Ok. Essa semana saiu a lista dos 10 mais assistidos no streaming, na semana que Starfleet Academy estreou. Ela não entrou, cara. Ela não entrou nas 10 mais. Então, assim, o Paramount é um serviço que luta aí para ser visível. O cara investe aí 10 milhões, parece que é 10 milhões de dólares por episódio. Não sei se é verdade, tá? Então o cara quer que tenha novo assinante. Se o assinante não chega no Paramount Plus, por mais que seja um super sucesso no YouTube, né? Pegar uma hora que eles vão tirar a tomada, vão desligar a tomada. Eles podiam entregar a tomada. Né? Eles podiam entregar essa série pro Taylor Sheridan, então, né? Pois é. Então, as séries do Taylor Sheridan estão na frente. Reprise de NCIS está na frente de Starfleet Academy dentro do serviço da Paramount. Então. Agora, a gente está vivendo. Pode falar. A gente está vivendo um redemoinho, porque, se eu não me engano, e vocês assistiram na época lá, quando estava estreando o Star Trek original, quando ele estreou o Star Trek original, ele foi um fracasso, ele não tinha audiência. E aí ele ganhou popularidade, só ficou famoso depois que ele entrou no Syndication. Isso. Né? Ou seja, desde aquela época era a audiência que interessava. O que o Luiz falou tem um ponto. Jornada só fez sucesso quando entrou em syndication. Ela foi redescoberta. Concordo. Agora, eu não sei se que é a questão do seu. Eu não acho que o Starfleet Academy daqui a 3 anos vai ser descoberta. Não acho. Particularmente, posso até estar errado, né? Mas aí é só o futuro girar, né? É justamente isso. A gente não tem como saber o que vai acontecer, porque se a gente tivesse, na época que estavam lançando o Star Trek na versão original, nas primeiras exibições, o pessoal disse, isso aqui não tem tanto de dar certo, isso aqui não tem tanto de dar certo. E aí depois eles vendem para o Syndicate como uma forma de diminuir o prejuízo, e aí o negócio estoura. Eu não estou dizendo que Starfleet Academy seja uma série que vai fazer sucesso, eu não estou dizendo isso. Mas, talvez, a questão é que a métrica, o meu ponto é o seguinte, o que é sucesso pode não ser sucesso hoje, e depois de se transformar num sucesso lá na frente. Eu não acho que vai ser sucesso. Por quê? Porque para essa nova geração, as coisas são extremamente descartáveis. Depois de 6 meses, eles nem lembram mais do que viram. Verdade. É verdade. Eu sigo a linha do Arnaud. Eu concordo que eu acho muito difícil essa série se tornar sucesso ou referência. Na verdade, é o que ele falou. Em breve, ninguém nem vai comentar. E assim, de certa forma, querendo ou não, e aí eu vou fazer um comentário sucinto sobre isso, 2 comentários. Primeiro, talvez seja até bom, mesmo com essa ruindade que está sendo apresentada, pelo menos o universo Star Trek continua vivo ainda, apesar de toda a falta de respeito, negligência, destruição de símbolos, ainda está viva, né? Porque se deixar de existir, vai se perder a memória. A nossa geração vai passar, e depois da gente, quem ficou? Então o legado que a gente aprendeu a respeitar e amar vai embora conosco, né? Mas aí levanta uma questão interessante, né, Fred? A geração nova vai gastar dinheiro comprando um Blu-ray do Starfleet Academy? Porque a geração mais antiga dava esse suporte para a série, né? Vende nave, vende camisa, vende tricorder, vende DVD, vende Blu-ray. Eu acho que a galera nova não tá nessa onda, né? Olha, a geração nova, ela não tem apego à memória nenhuma, porque eles não têm capacidade de registrar. Desculpa falar isso, mas é verdade. Então nós temos livros, nós temos discos, nós somos a geração do analógico, nós somos a geração mais completa, e quando a gente vier passar, essa geração vai morrer e não virá outra atrás. Nós somos a geração que cresceu com datilografia e hoje domina a computação gráfica. Nós somos a geração que cresceu com telefone de disco e hoje nós dominamos o celular.
né? Nós somos a geração que cresceu ouvindo disco de vinil, passou pelo CD, passou pelo... É isso? E hoje não existe mais, mas nós temos guardado. Eu tenho meus vinis, eu tenho os meus CDs, eu tenho os meus DVDs, que é o registro. Eu tenho até fitas VHS. E tenho ainda o aparelho de VHS, que funciona, por incrível que pareça. Então, assim, gente, a nossa geração vai passar e tudo isso que nós estamos tentando manter vai se perder. Haverá um empobrecimento, um embrutecimento das novas gerações, porque a gente vai perder isso aí. Quando você estava falando lá sobre você comprar as coleções, Discovery, Starfleet, esse negócio, o que eu lembrei aqui? Eu lembrei que até 1977 não existia essa história de você ter o merchandising, de você trabalhar ou licenciar os produtos. E com o advento do Star Wars, episódio 4, aí veio a questão do licenciamento dos produtos e tudo mais, tal, que fez o George Lucas ganhar mais dinheiro do que com propriamente o filme. E aí, trazendo essa ideia para hoje em dia, cara, assim, o que eu vejo, por exemplo, há um tempo atrás você tinha a série da Wandinha, que era da Netflix e tal, aí daqui a pouco você começa a aparecer lá nas gôndolas do supermercado, acho que era o Oreo ou era o Negresco, na versão Wandinha. Ou seja, você estava licenciando em cima daquele momento, porque hoje em dia você não tem mais esse biscoito da Wandinha para ser vendido. Você tem caderno, você tem caneca, você tem uma série de coisas. Ponto, passou a coisa. Ontem mesmo eu fui fazer o supermercado, aí eu tava passando lá, aí tinha lá maionese, queijo sinistro, não sei o que, Stranger Things. Tinha lá um negócio do Stranger Things. Aí começa a aparecer uma série de produtos licenciados nesse sentido. Então você vai ter boneco, você vai ter essas coisas. O Star Trek, com certeza, por exemplo, mas esses dois que eu falei, ele tem uma versão mais voltada para o público infantil, que é o Stranger Things e a Wandinha. O Star Trek, ele não vai ser nunca infantil, ele vai ser sempre teoricamente, ou para o jovem adulto ou para o adulto propriamente dito. Mas eu acredito que vai continuar sendo motivo de quê? Porque com certeza já deve ter lá nos Estados Unidos uma nave, um Lego, alguma nave, alguma coisa do tipo a estação espacial da Seção 31, Já apareceu a Barbie Michael Burman, viu? Então, mas é isso que eu tô falando. Mas é que vende bem menos, né? Vende muito menos. A moleca Vende muito menos, por quê? Porque a história não está pegando, E tem um outro problema. Por que que com a Enterprise... Agora vamos fazer uma digressão aqui. A gente tinha a Star Trek, a nova geração, aí no meio da nova geração começou a vir o Deep Space Nine, aí saiu a nova geração, entrou o Deep Space Nine, e depois entrou a Voyager, e aí depois entrou a Enterprise. O que aconteceu? Não que os episódios da Enterprise sejam ruins, ele tem problemas de canon também, tão ou mais graves do que o do negócio, mas ele tinha um apelo melhor, ele tinha um cuidado melhor na hora de fazer seus roteiros. Mas o que acontece? A audiência foi caindo, até que parou. Mas era uma outra perspectiva, porque se baseava em audiência. Hoje nós temos os streaming. E eu fico pensando se essa coisa, assim, por exemplo, da Academia da Frota, do Strange New World, não sei o quê, eu não vou entrar nem no mérito de ser ruim, não, porque eu realmente eu não estou com paciência para assistir. Eu estou com o meu tempo, para mim, vale muito, então eu quero assistir coisas que me deem prazer. Então eu assisti o filme dos Velozes e Furiosos. Pariu, cara, que é isso? É muito melhor do que eu assistir um episódio do Star Trek do... Não é dito isso não, pelo amor de Deus, Velozes. Mas digo. Gênero e grau, Luiz. Pelo amor de Deus, cara, que porra é? Eu digo. Porra é essa, velho? Não, cara, mas é porque eu sei que o filme é idiota e eu tô lá pra ver a mentira, pra ver o quanto idiota que ele vai ser. É quase uma comédia, cara. Cara, ele joga sinuca com uma bomba atômica no meio de Roma, cara. Não tem coisa melhor do que isso, cara. E aí eu fico perguntando se não tá acontecendo agora a mesma coisa que aconteceu lá na época da Enterprise. Que o pessoal começa a saturar, porque você tem Star Trek New Worlds, Strange New Worlds, você tem Discovery, você tem Starfleet Academy, você tem Prodigy, você tem uma porrada aí de série. Quem é que vai ficar assistindo essas séries todas aí para acompanhando e tudo? Então, assim, pode ser que por conta disso você está pulverizando a audiência em vez de você concentrar os recursos, mas é aquela vontade de querer abraçar o mundo com as pernas e acaba que você não pega nada. Voltando à Enterprise aqui, tem uma coisa interessante, né?
Enterprise foi cancelada injustamente por um problema de métrica. Total. Ela ia muito mal justamente no Nielsen, mas depois que a série foi cancelada, descobriu-se que ela tinha uma audiência enorme naqueles dispositivos que gravam a programação, que lá nos Estados Unidos acho que chamava TiVo, né, que a gente não chegou a ter por aqui. E era uma série que era exibida pela UPN e não tinha cobertura em todos os Estados Unidos. Então ela tinha uma audiência muito alta, mas que o Nielsen não pegava, porque o Nielsen não media a audiência pelo TiVo. Então a métrica às vezes pode estar errada também, né? E a gente não sabe. Mas o que eu posso falar da Sessão 31? Você tem lá a Michelle Yeoh, vencedora do Oscar, né? Cara, tipo, é aquele mesmo problema. Se você tirar o nome da franquia do Star Trek, cara, e entrar naquele filme de ação genérico total e tudo mais, aí fica interessante. Agora, se você for querer dizer, não, que isso daqui tem a ver com Star Trek e tal, não sei o quê, aí você começa a ficar com raiva, começa a ficar ansioso, começa a dar problema, taquicardia, porque realmente as coisas não batem. Mas aí vocês sabem melhor do que eu como é que vai funcionar, o que tem tudo de errado lá, porque eu ficava assim, cara, não dá, cara, não dá. Cara, Sessão 31, eu te digo uma coisa, é horrível. Horrível. Que isso, cara, que é isso? Como filme que eu assisti, assim, me bateram, não, vamos ver. Porque como você vai falar, aqui podia ser qualquer coisa. Podia ser um episódio, se ele botasse o nome ali de Star Wars, ficavam os rebeldes de Star Wars. Se ele botasse uma franquia qualquer ali, Babylon 5. Babylon 5 ficavam os rebeldes de Babylon 5. Dava certo. Tava certo. Ele só precisava mudar o nome dos personagens. É horrível. Uma coisa, é aquele problema que você falou, o problema de roteiro ruim. O roteiro é ruim. Verdade. Exemplo, fizeram remake de Galactica, colocaram Starbuck pra mulher. A série é top, cara. A série é top. Muito boa. Né? Justamente. E aí o roteiro bem feito amarrou ela todinha, cara. Tava perfeito. Agora você vê que estão pegando. Parece que é proposital, é quase sadismo. Pegar uma série como Star Trek, que basicamente é o carro-chefe de muitas coisas. Hoje, eu lhe falo, a Paramount tem um problema sério com Star Trek há mais de 50 anos, vai fazer 60 anos, que essa série é literalmente maltratada pelos produtores. É cruel, cara, isso aí. Vocês acham que o personagem da Michelle Yeoh, que ela começou como uma imperatriz, assim, altamente uma sanguinária, que com um estalado de dedo mandava matar milhões de pessoas, de repente virar uma pessoa toda terrorista? Impossível, um ditador. Não, é esse nazi. Nazista espacial, velho. Não tem como se redimir, não, cara. É um ditador sanguinário desenvolvendo de uma hora para outra consciência social. Não existe. Não existe, cara. Ela era uma ditadora, ela era assassina. Mas ela conversou com a Michael Burney e aí aprendeu sobre o valor da vida, cara. Você não entende isso. Cara, é impressionante como o Luiz, de vez em quando dessa surtada, eu tô até suspeitando de muito da demência pela idade. Luiz, não rola. Não rola, cara. Não rola. Será que essa súbita mudança dessa é simplesmente uma coisa chamada roteirismo mesmo? Assim, aconteceu aqui? Outra coisa, o universo espelho não precisava de botar colírio Moura Brasil nos olhos, não, mas aí vai estar até isso botar na Discovery Channel, né? O Lorca tinha que colocar um colírio nos olhos, que depois sumiu, né? Era só o Lorca. Era o Lorca sem conjuntivite, né? Só isso, né? Porque aqui era mais. Porque aqui tinha mais iluminação, porque lá era um pouco mais sombrio, e aí ele tinha esse problema de. Quer dizer que é pra dizer que é mais sombrio? Quer dizer que eles não. Não, esse daqui já é viajando na maionese, mas o fato é que na série explicava que ele tinha que botar colírio lá para poder fazer uma adaptação melhor, porque outra pergunta de Sessão 31, por que aquela tenente comandante, Pat Garrett, acho que o nome dela é esse, ela é parente da capitã da Enterprise? Ela é toda capitã da Enterprise. Eu estou perguntando porque tem um erro de cronologia e temporal fudido, né, gente? Pelo amor de Deus, cara. Eu estou perguntando porque eu saquei que era ela. Eu falei, cara, isso não existe, velho. Não pode. É jornada de Kurtzman. Ele não tá nem aí para essas coisas. Não tá, que ele tá chutando o pau da barraca. Né? Sobre cronologia, eu fiquei intrigado aqui porque vocês estavam falando do Starfleet Academy e que o último episódio ele fala sobre o Cisco, que tem, acho que é o filho do Cisco, ou é descendente? É o Jace. Não, mas é em holograma. Porque eu tava pensando aqui, como é que o filho do Cisco tava aparecendo lá no século da frente? É uma série, ela vai no museu, a menina vai no museu, e aí tem uma mensagem holográfica do filho do Cisco gravado lá. Foi até legal, cara, a participação do ator lá, foi legal ver o Jake Sisko de volta, né? Mas pena que... Ele já velho? Não, ele já velho, falando, ele lembrando do pai dele, né? E ele é oficial? Não, ele é um escritor, né?
Fuleiragem. Como ficou no final de S9, né? Sim. Assisti, ele não quer ser militar, não. Ele não quer ser oficial, não. Agora, lembrando que o Starfleet, o Seção 31, não era para ser um filme, né? Era para ser uma série, ou uma mini. Na verdade, eu acho que era para ser uma minissérie, e aí eles resumiram toda a minissérie num filme de 1h30. E realmente não tinha como ficar bom, né? 1h30? Nossa. Foi isso mesmo. Era para ser uma minissérie. E aí deu zebra, e aí fizeram um filme de 1h30. Cara, eu não aguentei 30 minutos de Vamos pros finalmente, Silvio? Vamos. Bora. O que é? O novo contrato da Paramount? Qual é o novo contrato da Paramount? O Kurtzman vai ou fica ou vai? Ninguém sabe, Ele né? fica, O contrato dele vence. Ele fica. Ele vai vence trazer a agora, Burma. em Eu 26. soube a boca miúda que ele vai trazer a Burma de novo no spin-off. Não duvido nada. Assim, a gente está com um contrato do Kurtzman para vencer agora em 26, né? Muita boataria. Sai, não sai. O JJ, né, já saiu. A Paramount já disse que não vai continuar, a Kelvin Timeline, e agora resta só o nosso amigo Kurtzman. Eu acho que o Kurtzman tem grandes chances de ficar. Talvez dessa polêmica toda, eu acho que ele é baba-ovo, ele fica. Olha só, ele montou uma estrutura de produção de jornada enorme. Lá no Canadá, acho que é Toronto que a série é gravada, né? Tem o estúdio da, acho que era Pinewood, virou o Star Trek Studio. Então ele tem uma estrutura toda montada que eu acredito que a Paramount possa renovar e pedir mudanças. Vocês acham que ele alterou, que ele meio que sabotou a entrada do Matalas, né? Que foi o grande responsável pelo sucesso? Com certeza, cara. Para começar, a questão do Matalas, ele fez a terceira temporada do Picard, parece com metade do orçamento que Discovery tinha. Exato. Foi a série de maior sucesso, assim, né? Pelo menos entre os velhos fãs, é a que mais fez sucesso de todas as séries tomadas. Então, assim, eu acho que tem grande chance do Kurtzman ficar. Eu acho que pode ser que a Paramount chegue com ele e fale, tá ruim, vamos mudar. Eu acho que até a Starfleet Academy pode ganhar uma terceira temporada com mudanças. E, para agradar os fãs, eles podem fazer a série do Archer. Eu acho que é jogo. É uma jogada interessante. Mantém o Kurtzman, faz a série do Archer e faz umas mudançazinhas ali de leve, mas eu acho que ele continua. Acho que ele não sai, não. Eu só gostei da série do Picard quando apareceu lá naquela seria o satélite da seção 31, o genoma do quê? Do Capitão Picard. Agora sim, agora ele foi usado, viu? Não sei se vocês estão acompanhando a série de gibis, que eu esqueci o nome agora, que até foi a indicação que eu dei no que é no futuro, né, do Burn. Exatamente, que inclusive a Turati, né, que é a líder da facção Borg, né, ela aparece, que é onde que tem as duas tatuagens, devido à queima, né, não existe mais propulsão normal, né, essa queima foi um negócio interessante. Mas o que a tua dica foi top, cara. Que revista top. Tá no grupo do WhatsApp. O que voltando? Sim, você não mandou pra mim, eu li. Top demais, cara. Bom, pessoal, depois dessa conversa bem divertida com esse pessoal maravilhoso aqui, chegamos no finalmente, onde a gente faz uma indicação de um livro, de indicação de um filme ou de um HQ, do que a pessoa quiser, e convidamos, sempre que possível, vocês compartilharem e falarem desse podcast para todo mundo, para que a gente possa difundir a ficção científica, que é tão maltratada, né? Não só questão aqui no Brasil, mas assim, a ficção científica em si ela é muito maltratada. Minha dica de hoje, eu estou lendo uma história em quadrinho do Wallace Wood. É um quadrinho onde ele tem um personagem que é um dos caras que ele desenvolveu umas técnicas que foi muito utilizado pela Marvel e pela DC para fazer desenhos rápidos, né? Então ele criou os 22 posições de quadros para poder te dar agilidade. Faça quadros interessantes do tipo um rosto maior, um rosto menor, um rosto com alto contraste, joga uma janela ao fundo para poder te dar sombras e luzes e tudo mais. Então ele conseguiu revolucionar, trazendo muita agilidade na hora de fazer os desenhos, e um dos personagens dele era o John Cannon, que vinha naquela vibe do 007, era a época de Segunda Guerra Mundial. Então eles eram quadrinhos, tiras que eram colocados para
diretamente para o pessoal da Guerra do Vietnã, para os soldados americanos e tudo mais. É assim, é interessante, tem um ponto de vista histórico, né, da gente acompanhar, e você vê como é que as coisas daquela época já funcionavam, porque justamente fazendo comparação com hoje, que a atenção tá fragmentada, naquela época você tinha as tirinhas. Aí depois de umas 50 edições, ele pegava as tirinhas anteriores, as mais antigas, e replicava como se fosse uma lembrança de um personagem, alguma coisa assim, para ele justamente não ter o problema de ter que redesenhar e publicar as histórias, né? E muita gente ainda estava conhecendo o personagem, então já conhecia, já não lembrava mais, então tinha toda essa questão aí. O nome é Canon, de Wallace Wood, e é da editora Pipoca Nanquim. É muito bom o livro. Sobre esse livro, é interessante notar que ele talvez ofenda sensibilidades atuais, né? Porque como ele foi feito numa época que era feito para soldados, né? Os soldados gostam de ver certas coisas, né? Tem muita nudez, muito machismo, muito tiro, muita bomba, muito... É porque era que divertia, né? Os pessoal queriam ver, é um escapismo, né? Exatamente. Exatamente. História não tinha quase nenhuma. História não tinha quase nenhuma. Do nada, ele tirava a roupa da mulher e a mulher ficava pelada, saía andando e tal. É isso, rapaz. Bom, eu vou dar a minha dica aqui. Na verdade, acho que pode ser mais de uma. Pode. Então, eu tô lendo o 5º livro da série The Witcher, né, que é o Batismo de Fogo. Esqueçam aquela adaptação medonha da Netflix. Vão para os livros que são muito bons, tá? Já estou no 5º. De ficção científica, estou revendo Babylon 5, terminando aqui a primeira temporada novamente. Babylon 5 vale sempre a pena ser reassistido. Eu acho que dava até um futuro podcast. Concordo. E uma outra série que eu estou assistindo, é dos anos 90, não é de ficção nem nada, é aquela série procedural chama JAG, que aqui no Brasil era Ases Indomáveis, que o cara é um advogado que trabalha para a Marinha Americana e vai julgar os problemas, vai investigar os problemas. Uma sériezinha bem bacana dos anos 90. Obviamente, né, você tem que tirar os 30 anos de espaçamento de 1990 para cá, mas é uma série bem interessante, teve 10 temporadas, né, e foi um tremendo sucesso, e era uma série da Paramount, inclusive. E deu origem a todos esses NCIS que a gente tem hoje no ar aí. É a série original, JAG, de 1995 ou 96. Eu estou revendo Stargate, certo? Já estou na 6ª temporada do Stargate. É uma série que eu sempre achei sensacional. A interpretação do Jim Anderson como o Neil eu acho fantástica. Tem histórias bem interessantes. É claro que como toda série tem seus episódiozinhos fracos, mas no geral é uma série muito boa. Até mesmo quando o Roger Dean Anderson sai da série, as histórias continuam rendendo. Muito boa mesmo. Muito e boa tá mesmo. no Netflix, hein? Estou na 6ª temporada. E como leitura, é um livro que eu li faz algum tempo já, mas eu acho muito bom, que é o do Isaac Asimov, Visões de Robô, que são várias histórias sobre robôs, e uma delas, inclusive, virou filme, né? Que é O Homem Bicentenário, que é um filme que eu aconselho que as pessoas vejam. Uma interpretação muito boa do Robin Williams, certo? E é um filme interessante, ele fala de um robô, mas é um filme que fala sobre humanidade, acima de tudo, né? Que as pessoas chegam a não entender. Esse Bicentenário, ele é até citado anos depois nas séries do Império, né? Assim como que o pessoal se misturar com as séries dos robôs, né? Eles citam esse Bicentenário, assim, como robô longevo, né? Que foi que aquele foi um Nael, né? O Nael do... Pois é, mas a história é muito interessante, cara, porque realmente ele mostra que quando você vê robô, você parte logo pro robô clichê, né? E ele não é o robô clichê. Então, só isso mesmo. Aproveitei esse carnaval para maratonar, não gosto muito de barulho, então fui maratonar umas séries e eu comecei a reassistir. Eu já tinha lido o primeiro livro, é uma trilogia, é O Problema dos Três Corpos, tá? Muito bom. E é um clássico. Leiam o livro, eu já li o primeiro, só espero. Quem for comprar os 3 livros é em torno de R$300. A cada um estou comprando individualmente. Eu comprei o primeiro, que é O Problema dos Três Corpos, aí depois vai vir o segundo livro, que se não me falha a memória, é A Floresta Sombria, e o terceiro é O Fim da Morte da autora a Tio Liu, né? Então, vale a pena assistir, está passando no Netflix e eu aconselho, dá uma olhadinha lá, aproveitar ainda esse carnaval, nós estamos na metade do carnaval, quem quiser assistir, vale a pena maratonar, é uma série... E Fred, tem a série chinesa, né, que adapta o primeiro livro. Quero falar sobre isso. Bem interessante. Eu tenho quase certeza que a série chinesa está disponível no YouTube.
Então, eu comecei a assistir, mas me parece que está em chinês e não tem legenda nem em inglês nem em português. Mas me disseram, não fui eu que assisti, quem assistiu disse que a série chinesa é 10 vezes melhor do que a que está passando no Netflix. Eu acredito. Adapta fielmente o livro. Tá Fielmente. naquele streaming de série coreana, japonesa e chinesa. Eu esqueci o nome do streaming. Depois bota. Isso, esse aí mesmo. Qual é? É o Viki? Isso, tá no Viki, exatamente. Eu vou procurar. Então, a minha sugestão de livro e de filme é exatamente essa série, tá? Espero que vocês gostem. Só uma diferença aí que, na verdade, a série na Netflix, ela tá adaptando os personagens, mas só que ele, em vez de adaptar um livro individualmente para cada temporada, ele tá adaptando os 3 livros ao mesmo tempo. Aí por isso que É verdade. dá uma salada, dá um nó no negócio. Pode falar. Eu só fui entender certas coisas depois que eu terminei o 3º livro. Aí eu disse, agora a coisa começou a fazer sentido, porque ele apresenta coisas na série da Netflix que só vão acontecer lá no 3º livro, e tem outras que vão acontecer no 2º. E aí, pessoal, já foi aprovado em 2026 a 2ª temporada. Está sendo gravada a 2ª e 3ª temporada da série. A 2ª temporada vai para 2026 e a 3ª para 2027. Que já faz um bom tempo, né? Que essa série não teve atualização. Né? 2 anos parados. Mas tem até um trailerzinho dela, eu acho, já da 2ª temporada, viu? Bom, a minha dica que eu dou hoje é que é um segundo livro que eu tô lendo de uma trilogia, né? Porque agora que é fantasia tem sempre isso aí em trilogias, né? Ou mais que isso, né? Vídeo do nosso amigo Martin que não termina nunca, né? Os seus livros. É o livro da trilogia The Broken Empire, né? De um autor inglês, britânico, chamado Mark Lawrence, né? Começou com Prince of Thorns, né? Que é uma tradução grosseira, seria o Príncipe dos Espinhos, né? E o segundo livro que eu tô lendo agora que é o King of Thorns, né? Que é bem legal, assim, esse livro, porque ele, como o cara é inglês, tem aquela verve um pouco irônica demais, né? E ele traz isso pros livros, né? Que o personagem em si, né? Que é o personagem principal do livro, que é o John Ackroyd. Ele é um cara, realmente, ele é um FDP, sabe? É um cara que faz tudo. Ele é uma criança jovem, né? Criança, assim, quase criança, né? Antes dos 18 anos, e vai mostrando esse amadurecimento dele, né? Vai até se tornar imperador, né? O interessante é por isso, porque ele não é um personagem que seja uma boa pessoa. Ele não é uma boa pessoa. Mas as circunstâncias, né? Os fazem tomar atitudes assim que você acaba torcendo por ele, por que pareça. Ele não é bem escrito, é bem interessante e tal, tem umas passagens bem bacanas, eu recomendo assim, essa trilogia. Saiu aqui no Brasil, né, com o nome original, né, eles não cometeram a besteira de, às vezes que eu acho que é meio errado se traduzir literalmente o nome das coisas, né, pela editora Darkside. Já saiu faz um bom tempo, já eu peguei para lê-los agora, né, e é a minha recomendação. Mas com Prince of Thorns, King of Thorns e Emperor of Thorns, né, isso aí. Acho que você não consegue achar esses livros ainda. Essa é a minha dica de hoje. Pois é, pessoal, esse foi mais um episódio do War Speed, com Arnaud, com Fábio, Silvio, Fred, com esse que vos fala. Muito obrigado pela audiência de vocês. Se você nos aguentou até aqui, dê o like, compartilhe esse podcast com seus amigos, porque é muito importante. E já nessa conversa aqui, já apareceu aí de falar de Babylon 5, de Stargate. Por falar em Stargate, uma última dúvida que eu vou perguntar aí. Fábio, tem previsão das outras séries do Stargate ir para Netflix ou só vai ficar o Stargate então, mesmo? Por enquanto, só o SG-1, mas eu acredito que Atlantis e o universo possam chegar lá, porque a Amazon quer popularizar Stargate para o lançamento da série lá em 28, né? Final de 27 ou começo de 28. Então, acho que daqui a pouco poderemos ter, não tem nada oficial, né? Mas eu acho que chega lá o Atlantis e o Universe. Você vê como a jogada da Amazon é interessante, né? Que a Amazon é dona tanto da franquia Stargate como do 007 agora, né? Eles colocam, tem todos isso, a série SG-1 tá no Prime, assim como os filmes do 007. Mas eles colocaram na concorrência, né? No Netflix. Por quê? Porque bomba, né? Porque torna-se relevante de novo, né? Interessante o poder do Netflix nesse É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo War Speed. Valeu, galera. Mensagenzinha de despedida aqui, tá, galera? Fora Kurtzman. Excelente. Fora Kurt. Bora, Tchau, galera. Episódio, hein? Fora Kurt.